Vamos começar com o Júlio Casares, tá, Bruno Andrade? Porque o presidente do São Paulo deu entrevista na manhã de hoje, falou sobre diversos assuntos polêmicos lá no Tricolor, deu a versão dele e a gente vai acompanhar aqui. Vamos lá. O projeto é bom, acredito, é estrategicamente bom. Ele está numa fase de ampla discussão interna. Isso demora, nós não temos prazo. Ele passou por unanimidade no Conselho de Administração, porque você tem que sinalizar para quem coloca dinheiro que o processo iniciou. Esse processo iniciou, nós não temos nem ainda uma averiguação de número. Nós estamos num momento de conscientização. Muitos de vocês que estão aqui já tiveram conversa na Galápagos. Eu até te convido, Chacon, para você ir lá, porque são tantos detalhes que eu não posso fazer uma coletiva apenas para explicar o projeto, porque levaria 40 minutos. Acredito, é estratégico, é importante e cabe a cada conselheiro, a cada formulador de opinião entender o processo. Convido você aí na Galápagos e eu tenho certeza que o São Paulo, amadurecido do jeito que está, vai caminhar para algo diferente, que não é uma vinculação patrimonial, não é venda de ativo, pelo contrário, é estratégico e vai trazer o São Paulo um passo importantíssimo para o futuro. Os São Paulinos têm muitas dúvidas em relação a isso. O que é que se diz no bastidor? São Paulo está negociando a sua base, não está? É por pouco, é por muito? São Paulo está desesperado? Qual que é o bastidor dessa informação? A história é a seguinte, o presidente Júlio Casares, até nessa entrevista, ele aproveita o momento, sabe que o momento é um momento de instabilidade, mas para vender o seu peixe sobre essa negociação com a Galápagos. Se a gente pegar o processo todo, né, da Galápagos, todo o projeto de implementação da base, de melhoria da base, o projeto em si, ele não é ruim. Eu tive conhecimento do projeto e posso dizer que o projeto não é ruim. É a venda de 30% dos ativos da base, é bem verdade, são quase 700 atletas, e seria a partir do momento da assinatura de contrato. Então, se você tem um jogador que é muito bom, que chegou antes da assinatura com a Galápagos, o São Paulo tem esse jogador. Né? Você tem a melhoria do CT, você tem a melhoria de captação de atletas, você contrata a gente do mercado para fazer captação, você tem clubes parceiros no Brasil inteiro para poder fazer peneira com jogadores. Então, assim, o projeto em si, ele é bom. A questão que bate muito no torcedor é o valor que esse projeto está tendo de investimento e de aporte da Galápagos, que é 250 milhões, sendo que o São Paulo já adiantou 50 milhões. Ah, o São Paulo já adiantou? Já adiantou 50 milhões da Galápagos para pagar dívidas. Então seriam 200 milhões, e aí isso gera dúvida. Porque se você faz toda a melhoria, se você faz todo o investimento, a Galápagos também não está entrando para brincar. Né? Ninguém estava, beleza, eu gosto do São Paulo, nossa, adoro o São Paulo, fazer uma boa sou ação. Torcedor e vou fazer uma boa ação. Não, eles também querem ter um retorno financeiro. Claro. E aí isso gera uma dúvida. Então os caras vão colocar um dinheiro lá, que é pouco, né? Isso eu estou trazendo um pouco da visão externa. É pouco, 200 milhões. 200 milhões por 30%. Por 30% e sem data. Não tem um contrato, 30 anos, 20 anos. O que tem dentro desse contrato é uma possibilidade do São Paulo recomprar esses 30%. E aí você tem nos primeiros 5 anos, nos 10 anos e nos 20 anos. Entendi. Dessa parceria. Então São Paulo pode ter a recompra disso. Vicari, o projeto não é ruim. O problema é que o momento do São Paulo é péssimo. Sim. É isso que pega. E por isso que o presidente Júlio Casares tenta, através de entrevistas coletivas e chamando alguns jornalistas para conhecer o projeto, para que ele passe no Conselho Deliberativo. Porque hoje, dentro do Conselho Deliberativo, essa parceria com a Galápagos não passa. Pelo mesmo momento do clube. Mesmo já tendo adiantado esse valor? Mesmo já tendo adiantado esse valor. Porque quem está no processo do FIDIC... Porque quem está no processo do FIDIC também é a Galápagos. Então, assim, a Galápagos já é uma parceira do São Paulo. Só que para aprovar essa questão da base, precisa de votos dos conselheiros. E hoje o São Paulo não tem esses votos para poder passar. Até por isso o Casares fala, veja bem, é uma situação que leva tempo, não precisa ser para agora, mas o São Paulo quer acelerar o processo sim. Tanto que quando eu fui na Galápagos conhecer o projeto, eles falavam em fim de outubro para botar isso para votação. Só que hoje não passa. Então, o momento do São Paulo, de Cotia, as atrapalhadas que estão acontecendo lá, a gente vai falar daqui a pouco de uma história com o Cuiabá que é inacreditável, a venda dos jogadores a custo baixo, como o São Paulo fez essa janela, tudo isso faz com que o momento do São Paulo não seja bom para esse tipo de negócio. E eu, particularmente, gosto do projeto, mas acho o valor baixo também. E aí, né, Bruno, a gente está falando de Cotia, aquele selo Made in Cotia sempre foi um selo de credibilidade na qualidade do jogador, né, de uns anos para cá. E é por isso que o torcedor do São Paulo, imagino, tem assim, a desconfiança de imaginar que o valor não é alto, porque esse selo ainda tem credibilidade ou não, Bruno? Eu vou fazer aqui uma visão muito da Europa. Esse selo de qualidade de Cotia que continua existindo já nem se compara, por exemplo, com o selo de qualidade do Palmeiras. É impressionante, vocês que moram no Brasil acompanham muito mais o dia a dia, as categorias de base, tanto do Palmeiras como do São Paulo, enfim, Fluminense com Xerém, a própria base, as categorias de base do Santos, mas andando pela Europa, conversando com olheiros, conversando com dirigentes, é praticamente Palmeiras e Palmeiras e Palmeiras, Estevão, Endrick, Vitor Reis, enfim, tantos jogadores que o Palmeiras já não só exportou, mas como primeiro tirou aproveitamento.
tirou aproveitamento dentro de campo para depois, evidentemente, colocá-los para fora. Então, basicamente, o Palmeiras é o clube como grande exemplo para a Europa em relação às categorias de base, o São Paulo nem tanto. E aí eu vou muito ao encontro do que disse o André Hernan. O valor é pequeno, o valor é curto. Por mais que não exista aquele selo de qualidade espetacular, maravilhoso do São Paulo, o São Paulo continua revelando, continua usando alguns jogadores, não mais como antes, mas ao ponto de quase rifar as suas categorias de base. Isso não cai bem, e depois isso também é aqui espelhado na Europa. Porque na Europa não tem muito disso. A gente vê aqui o name rights dos estádios, dos centros de estágio, dos museus, dos clubes, mas hipotecar, entre aspas, categorias de base, eu honestamente nunca vi. Nem em Portugal, onde eu moro, nem nos países vizinhos aqui, Itália, Espanha, enfim, França, entre outros. E vale ouro, né? Uma categoria de base de um clube grande do futebol brasileiro como é o São Paulo, vale ouro, né? E o São Paulo tem uma estrutura espetacular em Cotia. Sim, sim. E por mais que o São Paulo passe por dificuldades financeiras, essa estrutura, ela teve uma melhora nos últimos anos. Né? Do último ano para cá, por exemplo, capacitação, equipamentos, o São Paulo deu uma melhorada em Cotia. Ainda não é o ideal para ser como é o Palmeiras, como é o Flamengo hoje, mas o São Paulo deu uma melhoradinha. E o que se comenta, e o que se discute, melhor dizendo, nos bastidores do São Paulo, nessa negociação que o Casares fala na entrevista coletiva, uma das negociações é exatamente essa, o aumento do valor. Tá. E aí já começam a falar em 300 milhões, em subir para 300 milhões o valor da venda dessa parceria. Não é a venda, né? Mas a parceria. Dessa negociação, da parceria. Então, assim... Mas Hernan, como é que você vende sem ter um tempo de contrato específico? Vai durar 5 anos, 10 anos? Como é que faz para quebrar esse contrato depois? Então, é muito estranho, não vou dizer estranho, mas é muito complicado isso, né? Porque aí a cada 5 anos ele é reavaliado, é isso? A cada 5 anos o São Paulo tem a opção de recomprar? Uma opção de recomprar. Então, se o São Paulo financeiramente está bem, se o São Paulo começa a ter, através da base, para o profissional, se organizar financeiramente como o São Paulo está tentando fazer, como diz o presidente, que está tentando fazer, o São Paulo pode recomprar, né, há 5, 10, 15, 20 anos. Então, você tem algumas janelas para você recomprar aquilo que a Galápagos investiu. Mas assim, eu vou muito no que se fala no Morumbis. Tá? No Morumbis, a sensação de muita gente próxima ao presidente, até mesmo as pessoas que não são aliados do presidente, que têm dúvidas sobre esse projeto, é que essa entrada da Galápagos na base é a porta de entrada para o São Paulo virar uma SAF, através da Galápagos. Seria um primeiro passo, vai? Seria um primeiro passo para uma SAF. Só que, publicamente, Júlio Casares não confirma isso. Você vai conversar com as pessoas da Galápagos, eles falam no foco do projeto da base, mas, assim, a sensação de muita gente, e gente que conhece o bastidor do São Paulo e que convive há muito tempo com a política do São Paulo, tem esse entendimento de que é uma porta de entrada para uma SAF do time principal no ano do centenário de 2030. Já é uma porta aberta para, em 2030, o São Paulo virar uma SAF, é isso? Pelo menos é isso. Essa é a percepção de muita gente dentro do clube. É a percepção que existe por lá. Tem o caso do jogador do Cuiabá para você falar, jogador que envolve a base, mas eu queria que o Bruno Andrade comentasse também o que o presidente de São Paulo, o Casares, falou sobre a informação do Luciano, que a gente trouxe ontem aqui no Fala Fonte. O Casares falou sobre isso hoje, lá na entrevista coletiva. Vamos ver. O que, na verdade, a gente fica chateado quando vê notícias é o seguinte: não temos a janela aberta de negociação. Aí outro dia falou, o São Paulo prefere vender o Luciano para o mercado árabe. Eu não sei de onde saiu isso. O Luciano é jogador de São Paulo. Nós não temos propósito nenhum por ele. Nenhum por ninguém. Não tem janela aberta, portanto, Lucas, Oscar, Luciano, contamos com eles. Se houver um fato novo na janela, nós vamos discutir como sempre foi. E planejar o futebol para 26. Com a observação do que acontece no Brasileiro até dezembro, até o final da rodada. Bom, se ele não sabe, a notícia é do Fala Fonte. A gente fala para ele, não tem problema. Vocês falaram aqui ontem. A notícia é do Fala Fonte. Se ele, não sei de onde saiu do Fala Fonte. A questão toda é assim, ninguém falou que o Luciano está negociando a saída. Ninguém falou que há uma negociação com o Vasco. Aliás, a gente até diz, não tem negociação com o Vasco e há um interesse, novamente, de clubes árabes, que já, num passado recente, tentaram contratar o Luciano. Né? Então, assim, o Luciano é um jogador importante, como o Casares disse, o torcedor gosta do Luciano, ficou meio daquele jeito por causa do jogo contra a LDU, mas assim, se ele é um jogador importante, por que de repente não chama para uma renovação de contrato, já que está entrando no último ano de contrato? O contrato vai até o final do ano que vem. O que a gente tem de informação, o Bruno trouxe, o Felipe e eu aqui, é que o São Paulo não deve chamar ele para uma renovação de contrato, iria para o último ano de contrato. E aí, quando ele mesmo diz na própria entrevista que, vamos ver na janela se acontecer um fato novo, então... Sim. A gente não está errado. Confirma o que vocês falaram, que é a possibilidade, não é isso, Bruno, do Luciano não permanecer no time na próxima temporada. E você trouxe... Ontem a gente estava aqui no programa e no instante em que a gente discutia isso, o Bruno Andrade recebeu uma informação importante de alguém próximo do jogador, Bruno.
E no fundo, o Casares, eu não vou dizer 100% da declaração, mas boa parte dela vai ao encontro do que nós falamos. Não há proposta em cima da mesa, não há negociação. O que eu disse, o que o Hernan disse, o que o Felipe Silva também disse, escreveu, é que o São Paulo não pretende hoje a renovação, ela é muito complicada para acontecer, então é mais fácil eventualmente a saída em janeiro. Não tem proposta em cima da mesa, o que existe é o interesse do Vasco, e aqui eu reforço, a gente reforça, o Vasco tem interesse, sobretudo pela alegação muito forte que existe entre o Fernando Diniz e o próprio Luciano. Tiveram lá atrás um problema, mas foi um problema resolvido já há muito tempo, a relação é boa. O Diniz gostaria de voltar a trabalhar com o Luciano. Eu digo tranquilamente que a recíproca é verdadeira e vice-versa. E o São Paulo, se de fato colocar o Luciano na não renovação contratual, aqui o cenário também é muito claro, é muito óbvio. Entre reforçar um grande rival, pelo menos um rival, o Vasco, ou negociar para o futebol saudita, para o futebol do Médio Oriente, vale muito mais a pena negociar para fora por 2 motivos. Porque muito provavelmente, isso eu nem vou citar aqui a parte do Luciano. O Luciano seguramente teria um contrato muito mais vantajoso fora do país do que no Vasco. E outra, o São Paulo prefere muito mais negociar com um não rival do que um rival, podendo encaixar um valor muito significativo, porque o Luciano tem mais 1 ano de contrato. O São Paulo não vai dispensar o Luciano, o São Paulo não vai rescindir o contrato do Luciano. O São Paulo não deve renovar o contrato, porque é uma questão que envolve o clube e também o jogador. Eles basicamente pensam da mesma forma, e existindo então essa porta aberta, a porta aberta é escancarada para a Arábia Saudita, e a porta aberta é só minimamente aberta, ou enfim, colocada ali para o Vasco ou para outros clubes do Brasil. Boa, perfeito, tá explicado. Ô, Hernan, eu quero que você fale do jogador do Cuiabá, tá? Porque você trouxe essa informação pra gente, mas deixa eu fechar a enquete e ler algumas mensagens também, já que são várias aqui, tá? O Gustavo Faveta tá falando que o Oscar, ele só recebe salário alto e não joga. Tem a mensagem da Carolina, que está em Portugal assistindo. O Kleber diz também, olha, não tem uma quarta opção, porque todas essas aí são ruins, né, pro São Paulo, o deixam preocupado. Boa, minha Cotia, minha vida, o prêmio Oscar de lesão e também essa volta do Lucas Moura, que talvez volte, mas também não tem ajudado tanto o São Paulo, os problemas do São Paulo são maiores. E a gente tá perto de bater os 500 likes já, hein? Já? Já tá perto de bater pra ir destravar aquela outra informação. Que história é essa, Hernando, o jogador, o que é do São Paulo, que vai pro Cuiabá? Ou... O Cuiabá emprestou um jogador pro São Paulo, o Gustavo Santana é um atacante, que aliás é muito bom atacante, um jogador que vem se destacando. E tinha uma cláusula, ou tem uma cláusula no contrato do jogador, do empréstimo, que ele, se ele jogasse contra o ex-clube, teria que pagar uma multa. Tá. Só que o São Paulo escalou o jogador contra o Cuiabá por 6 minutos. E aí o Cuiabá falou, ó, tá aqui, ó, 1 milhão. Contrato. Tem que pagar 1 milhão. Só que isso foi em julho. E aí ficou arrastando a dívida até agora. Aí o que o Cuiabá fez? Acionou o São Paulo na CBF. Naquela Câmara de Resoluções lá, né? A CRND. E o São Paulo alegou para o Cuiabá, isso é informação que eu obtive com o presidente Cristiano do Cuiabá, Trash. Ele me disse que o São Paulo tentou argumentar que esse tipo de cláusula não vale para jogador de base. E aí ele falou, olha, a resposta do Cuiabá foi, desculpa, mas hoje o Sub-20 tem jogadores que jogam até na Europa, que são Sub-20 que jogam na Europa. Então, os valores estão aí. E o mais complicado e que joga contra a gestão de Cotia, nesse caso específico, é que assim, o jogador, a opção de compra do jogador era 700 mil reais. E a multa é 1 milhão. Quer dizer, a multa por escalá-lo por 6 minutos é maior do que efetuar a compra. Mais do que dobrou agora. Porque se o São Paulo adquirir o jogador, é 1 milhão e 700 mil reais, porque é a multa mais a questão do pagamento de 700 mil reais que está lá por contrato de opção de compra. Tudo isso por conta de 6 minutos em campo? Porque o jogador foi escalado e, assim, internamente no São Paulo, fica uma coisa assim, a culpa tem que ver quem é que escalou, é a direção, mas isso foi no ano passado, né? Foi agora, agora. Nesse ano? Mas agora. Qual jogo? Foi o jogo do Sub-20. Ah, o jogo do Sub-20. Foi o jogo do Sub-20. Ah, perfeito. Não foi isso. Entendi. Não, o jogador nem atua no profissional. Ele é jogador de base. Do Sub-20, entendi. Ele é um jogador da base. É base com base ali. Então, o Cristiano, o presidente do Cuiabá, aciona porque ele alega que precisa de dinheiro, né? Sim. Tô precisando de dinheiro. Saiu uma notícia, inclusive, que juntando São Paulo, Santos e Corinthians, o Cuiabá tem 36 milhões de reais para receber desses 3 clubes paulistas. 36 milhões de reais? De dívidas. Tem a do Corinthians, que é do Ranielli. Exato. Tem do Santos, a venda acho que do Jair. E o Cuiabá acabou caindo, coitado. O Cuiabá caiu e perdeu seus jogadores, caiu e não recebeu. E o presidente Cristiano é visto, e aí eu tô falando isso num sentido positivo, não negativo, mas ele é visto como um cara chato, porque ele vai lá e dá entrevista mesmo. Ele é chato porque ele cobra o que devem dele. Só isso. É tipo o seu Barriga lá no aluguel. 3 pontos. O seu Barriga é chato, mas todo mês vai lá, 14 meses de aluguel. 3 pontos... Fala, Bruno, que a gente vai 3 pontos muito rápidos. Primeiro, uma incompetência brutal do São Paulo. O financeiro não conversa com o jurídico não conversa com a parte esportiva, impressionante. Segundo ponto, não sei se vocês perceberam aí, mas o André Hernan falou a fonte. O programa chama Fala a Fonte, ele falou a fonte aí pelo menos umas 3 vezes.
Entregou a fonte, meu querido André Hernan. E outra, o presidente do Cuiabá, certíssimo. Tem que cobrar mesmo, Claro. Porque senão vira uma zona casa da mãe Joana o futebol brasileiro. É isso aí. Não, mas o presidente Cristiano falou, não, pode Não, ser ele que fala você isso falou comigo. abertamente. Ele fala, ele é um cara que Ele não deixa pede off, diversas não. vezes em entrevistas, até nesse caso do Ranieri, ele falou bastante. Valeu, família. Então é isso. Ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes, exclusivo do São Paulo. Informações exclusivas e atualizadas aí pela ESPN Brasil. Fala a fonte com o André Hernan. Isso aí, rapaziada. Deixa aí aquele comentário do Esperto Maroto. Vai lá no canal e assiste completo lá as informações. Um grande abraço pra você. Nos segue pra mais. E não se esquece de deixar like e se inscrever no canal. Valeu, fui!